Bom dia, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal Pastora do Vale. Deus te abençoe, em nome de Jesus, trazendo mais uma palavra para o seu coração, para todos que vai estar assistindo esse vídeo. E peço que você deixe o seu joinha, que é muito importante o seu joinha. Eu já expliquei que o seu joinha é muito bom para o canal e o YouTube entende que você gostou do conteúdo. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre processos, né? Sobre crente ter problemas com outro crente e ter que levar diante de um juiz, um delegado, né? Esta situação. Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas quero resumir um assunto, né? Será que é certo crente processar outro crente? Crente ir aos tribunais com outro cristão? Bom, qual é o conselho da Bíblia, o conselho de Deus a respeito desta situação? No tempo de Paulo já existia problemas entre os irmãos. É impossível, irmãos, existir pessoas, povo, que nem igreja. A igreja não está isenta de problema. É tanto que igrejas têm problemas que vai parar nos tribunais, né? Igreja tem problemas, porque a igreja, ela não tem só a parte de culto, tem a parte administrativa também, né? E muitas vezes surgem problemas ali que não dá para resolver ali. E muitas vezes em um ministério tem juiz, hoje os ministérios, né? Graças a Deus que hoje tem muita gente, igrejas que tem advogados, crentes, dali mesmo qualificado, advogados crentes, tem juiz, tem delegado, hoje em muitas igrejas. Então, quando às vezes tem um problema administrativo por alguma ação que a igreja entrou, né? Porque tem gente que processa a igreja também, né, irmãos? Tem gente que processa a igreja. Tem crente que às vezes era dali, da igreja, ele sai, ele processa também a igreja. Eu conheço fatos, história que aconteceu de caseiros processar a igreja, às vezes trabalhou, morou muito tempo ali, e quando o pastor pediu a casa, processou, né? Eu mesmo vivi uma situação ali que eu congregava no Brasil para Cristo, e o nosso pastor, ele contou este fato, e enfim, a igreja ganhou a causa, porque o morador ali, ele era uma irmã, né, que a igreja deu para ela morar muitos anos, e depois, parece que a igreja pediu, muitos anos depois, porque ia reformar tudo a igreja, e ela processou, entrou com um processo, e enfim, mas não ganhou a causa, né? Então acontece de ter processos, ter alguém processar a igreja e ter que parar nos tribunais. Bom, se ali tem advogado, tem juízes, obviamente se pode resolver ali dentro, na paz, resolver e não precisar ir diante dos tribunais. Esse é o conselho de Paulo. Se houver problema no meio de vocês e vocês puderem resolver, se vocês puderem resolver no meio de vocês, o bom é isso. Não é que a Bíblia diz que você não deve ir aos tribunais. O bom é cristão resolver os problemas entre si. Resolver o problema. Se um irmão, né, fez algo contra mim e a gente puder resolver entre nós para não precisar ir para os tribunais, o bom é isso. É se entender. Se entender. Mas às vezes uma parte quer se entender e a outra não quer se entender. Sabe disso, né, irmãos? Às vezes uma parte aceita aquilo, quer conversar, quer acertar. Irmão, nós não precisamos ir para os tribunais. Não, vamos se acertar aqui, vamos ver o que é que nós podemos fazer um com o outro. Mas tem gente que não quer acertar. Tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita. Não, então tem que levar para os tribunais. Porque a Bíblia diz que as leis foi levantada pelo Senhor. A lei foi levantada pelo Senhor. Deus não é contra a lei. Deus não é contra advogado, delegado, juiz. Não. A Bíblia diz que a lei foi constituída por Deus. A lei está aí para ser executada.
para ser vivida. Quando você precisa da lei, você buscar a lei, porque as leis, ela te dá os seus direitos. Então não é errado o cristão ir antes do tribunal, se precisar. Se não é meio de consertar aquilo com aquela pessoa, não é errado, tem que ir, não tem jeito. Juiz, advogado, muitas vezes delegado, eu fujo dessas coisas. Mas às vezes não tem jeito, eu procuro fugir dessas coisas. Mas tem casos e casos. Se quando Paulo disse que não devemos ir antes aos tribunais, ainda ele disse assim, não tem no meio de vocês pessoas capazes para resolver esses problemas? É que nem as igrejas de hoje tem juízes, advogado, tem delegado. Hoje tem muita gente estudada em muitas igrejas. Mas às vezes aquela causa não dá para resolver ali. Não dá para resolver ali. Aí vai para onde? Para os tribunais. Porque às vezes uma parte quer resolver, a outra não quer resolver. Uma parte quer paz, a outra não quer paz. Insiste naquilo. Aí vai para onde? Parar nos tribunais. Vai parar nos tribunais. Não é que a Bíblia é contra. Se houver necessidade, se houver como nós resolvemos na paz. Na paz. O melhor é isso. O melhor é isso. E até a pessoa, vamos resolver isso aqui para nós não precisar ir para os tribunais? Vamos resolver? Vamos? Isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque coisa de justiça, vocês sabem como que é, né, irmão? É aquele negócio, né? É maçante, como diz o povo. Coisa de justiça, demora. Tem que abrir B.O., tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. É um trabalho. É um trabalho que só Deus na causa. Então, se a pessoa puder fugir disso, amém. Mas se não, as leis estão aí para ser cumpridas e vividas. E não é errado o crente buscar a lei. Quando Paulo disse não é errado, ele não estava combatendo isso. Ele estava dizendo, se tem vocês pessoas qualificada para resolver uma confusão, muitas vezes uma confusão, né, que acontece dentro de uma igreja. Se ali puder resolver ali dentro, o melhor é isso. Por quê, né, irmãos? Quantas igrejas brigaram na justiça, rolou polícia, rolou não sei o quê. Então fica vergonhoso. Escândalo para o evangelho de Jesus Cristo. Quantas igrejas aí teve bafafá, que tem que muitas vezes os líderes brigam por igrejas, templos, né? Rebanho. Então, aí o que acontece? Teve gente que rolou até bala ali, tiroteio. Já teve caso aí que já teve tiroteio aí adoidado. Tudo, às vezes, no negócio da bala aí. Então, às vezes, não tem como resolver, irmãos. Não. Tem gente que não resolve no tete a tete com a pessoa. Vamos resolver, vamos ficar por aqui mesmo. Não. Tem gente que quer, resiste, então tem que ir para os tribunais. Não tem jeito. Tem jeito. Tem coisa que vai para os tribunais. Ah, mas é pecado isso? Bom, não é pecado. Se Deus constituiu as leis, Deus estaria pecando, levantando a lei? Quando você está numa causa, você não pega um advogado? Você pega um advogado para resolver a sua causa. E a sua causa, quem vai julgar o juiz? São as leis do mundo. Então não é pecado. A Bíblia aconselha que se puder resolver, ali alguém capaz de resolver. Mas, irmãos, é difícil. No tempo de Paulo já tinha esse problema. No tempo de Paulo já tinha esses problemas. Problema sério. Quando ele trouxe esse assunto é porque já tinha muita confusão lá dentro. Então ele falou, procure resolver no meio de vocês esses problemas, para não ir ao tribunal. Se puder, quem dera que todos os problemas não precisassem ir ao tribunal, não é, irmãos? Quem dera que todos os problemas de crentes não ir ao tribunal. Mas hoje está diferente as coisas, né? Mas se você precisa de um advogado, uma lei para te advogar, você precisa de um juiz, perdão, para te auxiliar, não é pecado porque as leis foi constituída por Deus, mas fica a critério de cada um. Ou resolver na justiça, ou resolver na fala. Às vezes na fala não resolve, né? Porque às vezes uma parte quer resolver, a outra não quer resolver. E aí tem que partir para os tribunais. E a Bíblia
ela não está dizendo que é pecado você, se precisar, ir aos tribunais. Evitar, sim. Tentar entre si consertar um ali com o outro, mas está difícil. É difícil, né? Quando às vezes tem problemas dentro de igreja, às vezes entre um irmão, né? Para se consertar um com o outro, às vezes está difícil, porque às vezes uma parte quer e a outra não quer. Não é pecado o cristão buscar as leis, porque a Bíblia diz que as leis, elas foram constituídas por Deus, as autoridades, juiz, delegado, existe para nos auxiliar quando nós precisarmos dela. Crente precisa das leis, crente precisa das autoridades, porque crente não é um ser humano fora do normal. Crente é um ser humano igual a qualquer um. Nós cristãos vivemos no mundo, nós vivemos nesse mundo. Nós somos um ser humano igual a qualquer um que não é cristão. Se precisar de um juiz, de um advogado, de um delegado, nós temos que ir. Amém, meus irmãos? Não é errado, não é pecado. Se puder evitar, é bom, como disse Paulo. Mas, se não pode, as leis estão aí para ser cumprida. Que Deus abençoe. Espero que você tenha entendido esta palavra de Jesus. Evite os tribunais. Mas se não houver como evitar, então a lei está aí para ser vivida. Que Deus te abençoe. E fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.